Evangelho de Lucas, capítulo 18, versos 24 a 27. Eu vou ler, os irmãos queiram acompanhar em suas Bíblias. E Jesus, vendo assim triste, disse: Qual dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas? Porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram disseram: Sendo assim, quem pode ser salvo? Mas ele respondeu: Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, agradecemos a Ti por essa manhã, pelo privilégio, ó Deus, de podermos estar aqui para adorar o Senhor, para estudar a Tua palavra. Obrigado, ó Pai, por esse momento, que o Senhor esteja falando conosco nesta devocional, nos ensinando a confiar no Senhor, ó Deus, a buscar, fazer tudo aquilo que é da Tua vontade, ó Deus, e que nós não precisamos medir esforços, podemos crer, ó Deus, naquilo que o Senhor Deus quer para nós, será possível. Abençoe-nos, ó Pai, e assim nós agradecemos, pedindo a Tua orientação. Oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar com o finalzinho aqui do verso 27, para a nossa meditação principal. Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Tem uma das fábulas de Sopo que conta a respeito de um corvo que morria de sede, e ela se aproximou de um jarro, que aquele jarro, ele já tinha bebido água nele antes, e o jarro estava para baixo da metade, então ele não conseguia alcançar aquela água. E aí ele viu algumas pedras ao redor e começou a pegar aquelas pedras e jogando dentro do jarro. À medida que ele jogava, a água ia subindo. Ele jogava mais uma pedra, ele jogou, até que ele jogou uma quantidade de pedras que a água ficou quase no topo, em cima, e ele bebeu a água. Essa fábula, como eu disse, conheço ela há muitos anos, acredito que muitos irmãos já ouviram falar dessa fábula, e ela ensina a respeito da paciência, da busca por soluções, do trabalho, inteligente e coisas desse tipo. Para minha curiosidade, um dia desse eu estava passando nessa era de tantos vídeos por aí, apareceu um vídeo de um corvo pegando umas pedras e jogando dentro do potinho. Então, se você quiser ver, não agora, por favor, não vai procurar agora, não, durante o culto, mas se você quiser ver, você coloca corvo água, ou uma frase, olha só o que este corvo fez para beber água, você vai ver exatamente essa cena. Não sei se ele foi ensinado, provavelmente não, porque eu vi um outro vídeo depois de um experimento onde a pessoa coloca o corvo com um copo e ele fica lá em volta assim um tempão, aí a pessoa põe a mão, põe uma série de pedras de água, o corvo vai e pega e faz exatamente isso. A inteligência que Deus deu aos animais, a gente poderia passar aqui falando vários exemplos desses, de coisas que animais conseguem fazer. E nós sabemos que a inteligência que Deus deu a nós é muito maior, e nós podemos dizer que coisas aparentemente impossíveis são feitas todos os dias por pessoas, pessoas conseguindo realizar tantos feitos, e esses feitos aparentemente difíceis e impossíveis são realizados. E nós queremos falar um pouquinho sobre essa ideia de nós termos paciência em relação a determinado trabalho, seja qual for, trabalho secular, trabalho doméstico, e principalmente os trabalhos da igreja, que nós estejamos nos envolvendo, tendo paciência, dizendo que não é impossível em relação a, se nós buscarmos soluções, vamos nos surpreender como podemos fazer tantas coisas. O que acontece é que muitas pessoas, diante de barreiras, eles desanimam e desistem. E geralmente a gente desanima e desiste daquilo que a gente já não está querendo fazer. Não estou querendo muito fazer isso. Mas está difícil, então parei, Então aí a seriedade, quando se refere às coisas de Deus, dá uma dificuldadezinha aqui, não vou na igreja, ou não vou poder fazer determinado trabalho, e a gente coloca quantas vezes o impossível nas coisas de Deus.
Outras pessoas, diante das barreiras e limitações, elas se tornam mais fortes, desenvolvem a sua criatividade, descobrem que podem fazer aquilo que não imaginavam ser possível fazer. Quantos desafios a gente assume e de repente fala, poxa, olha, eu consigo realizar essas coisas. Eu achei interessante, falando sobre desafio, tinha um homem lá falando sobre essa questão de beber água, né? A gente já ouviu várias vezes, toma 3 litros, 4 litros, 2 litros de água por dia. Eu nunca fiz isso, eu acredito que talvez não faça, né? Mas ele falou assim, mas peraí, você não consegue beber água? Bravo assim, né? Você não consegue beber água? Fala que você não consegue beber água. O que mais você vai fazer na vida? Como você vai cuidar da sua família? Como você vai trabalhar? Como você vai educar um filho? E assim, eu achei interessante a ideia, né? Porque muitas vezes a gente fala, eu não consigo fazer isso. Quantas vezes a gente às vezes não quer, não acha que é o melhor, não acha que é importante. Mas tem muitas coisas que nós conseguimos sim fazer. E aí tem aquele livro lá que fala, arrume a sua cama, arrume o seu quarto, né? Dizendo que você tem uma primeira tarefa. Se você já levanta e larga o seu quarto todo bagunçado, a cama desarrumada, você já começou o dia derrotado. E aí, o que será do restante do seu dia? Né? Então ele fala, vença a primeira barreira, né? Aliás, a primeira barreira não é nem arrumar a cama, é acordar, né? Então acorde e depois arrume e vá seguindo assim adiante aqueles compromissos que você tem no seu dia para fazer. E não chame-os de impossíveis, porque com certeza não haverá tantos impossíveis assim quando nós buscarmos seguir a Deus. Ou seja, no lugar de ir logo desistindo, devemos atentar para as soluções inovadoras, tentando de diversas formas resolver o que está nos impedindo de progredir. Não desanimar, mas pelo contrário, ser mais forte, desenvolver aquilo que nós precisamos desenvolver. Impossíveis são coisas que encontram pessoas desmotivadas e sem fé. Muitas vezes é uma realidade. Se nós estivermos desmotivados, se nós não estivermos fé, a ideia de fé é um conceito de que eu estou realizando algo de acordo com a vontade de Deus, baseado naquilo que é verdade, naquilo que é bom. Então, se é da vontade de Deus, eu posso sim. Por quê? Para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. É mais uma passagem aqui de Lucas 1:37. Também diz lá em Marcos 9:23, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Então, que Deus assim nos abençoe, que a gente possa ser mais firme. Às vezes a gente é firme em alguma coisa, e a gente tem estudado quarta-feira, muitas vezes, para o nosso ídolo, a gente enfrenta barreiras e faz o que precisar para conseguir, né? Acorda de madrugada, e gasta dinheiro, e faz isso e faz aquilo. Mas nós sabemos que nós não temos ídolos humanos, nós adoramos a Deus. E que Deus coloque no nosso coração essa disposição para fazer mais. Mas não é possível que você não consegue orar, mas não é possível que você não consegue orar ou ler a Bíblia. Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. E a gente não desenvolveu esse texto, mas ele fala a respeito da salvação. Quem entrará no reino dos céus? E a gente olha, para mim é impossível. Eu não mereço, eu não sou alguém que o Senhor deveria ter amado. E aí o Senhor Jesus mesmo diz para você e para mim, os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Então a gente já ganhou o mais importante, o melhor, que é a salvação, que é saber que apesar de nós mesmos, de muitos caminhos que nós tomamos, muitas falhas que nós já cometemos e ainda vamos cometer, o Senhor pela sua graça tem nos chamado, tem nos abençoado e tem realizado esse impossível que é a ressurreição. Ora, se nós vamos ressuscitar, será que não conseguimos ler a Bíblia? Nós não conseguimos tomar água? Nós não conseguimos vir à igreja? Que Deus assim nos desafie. Não sou eu não posso apontar aqui o que é o seu dever, o que você deve fazer. Mas Deus está falando com você. Faça isso, desenvolva aquilo, volte. Não diga para Deus é impossível. Coloque-se nas mãos de Deus e assim você terá essa bênção na sua vida também, de realizar
aquilo que é da vontade de Deus. Impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, nós agradecemos a Ti pela oportunidade de ouvir a Tua voz e que o Senhor assim aplique a Tua mensagem nos nossos corações, nos fortaleça. Esteja, ó Deus, quebrando barreiras, nos dando inteligência, nos dando persistência, ó Deus, que possamos ser criativos em nossas soluções e não nas nossas desculpas, que possamos ser fortalecidos pelo Senhor, porque sem Ti, ó Deus, nada é possível, que possamos estar ligados à videira verdadeira e assim possamos dar frutos, servirmos ao Senhor, Deus. Ó Pai amado, que o Senhor abra o nosso coração, nos alegre, nos fortaleça. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém.